Fala galera, beleza? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, né? Eu tô aqui fazendo um pedal, então não tenho um fundo aqui de tênis de mesa. Porém, eu fui convidado pelo Toru, que fez um vídeo respondendo ao vídeo original do Henrique, do canal 10 a 10, sobre um tema super importante, né? O fair play no tênis de mesa tá morrendo? Bom, pra mim é um tema que vai muito além do ganhar ou perder, né? É sobre respeito, caráter e principalmente o espírito do esporte tênis de mesa, né? Antes de qualquer coisa, isso aqui são apenas as minhas opiniões, né? Aí vocês podem comentar aí caso vocês concordem com alguma coisa ou discordem. Também para isso, beleza? Aproveita e se inscreve no canal. Primeiro, acho importante definir dois cenários diferentes. O primeiro seria quando a partida não está valendo nada, ou seja, é um jogo pela diversão ali. Chegou no time lá, tava a jogar uma partida 1x1, tá valendo nada. Beleza. Nesse tipo de cenário, eu acredito que ainda existe bastante fair play. Agora, o segundo cenário, ou seja, quando tá valendo alguma coisa, aí já depende, né? Vai de pessoa para pessoa. Tem gente aí que com o torneio do bairro, né? Parece que já vale muito. Ou seja, o fato de estar valendo alguma coisa faz com que o ser humano comece a mostrar ali, na minha opinião, quem ele realmente é. Mas mesmo nesse cenário aí, eu acredito que o fair play ainda existe. Ele está cada vez mais desafiado, né? Acho que existem várias variáveis aí que entram nessa conta. E acho também que é uma tendência com a popularização do esporte que aumente, né? O que eu chamo de tipo de pessoa que faz tudo para vencer, né? O que, na minha opinião, não se limita apenas a uma bola na quina, né? Porém, entrando agora nesse foco, que é a bola pegou e o cara avisa ou não, né? Eu acho sempre difícil de realmente julgar e bater o martelo. Porque existem situações e situações. Por exemplo, existem situações em que às vezes você acha que a bola bateu, mas você não tem certeza. Aí você fica naquela, né? Vai ou não vai? Ou seja, pra mim, infelizmente eu não consigo nem fingir. Entendeu? A bola bateu, eu já falo logo. Às vezes eu nem tenho certeza se a bola bateu realmente, mas eu já acuso logo, entendeu? E não, ok, ponto é teu e tal. Sai meio que automaticamente. Então, pra mim, eu acho que não muda muito. Mas eu percebo que para algumas pessoas vale mais a pena vencer do que ter a honra, no caso, né? De ser honesto. Porque se você for colocar realmente ali na matemática, existem situações em que a pessoa perde o jogo por causa de uma casquinha, entendeu? Em que a pessoa, por exemplo, fecharia o set e aí o outro lá não acusa ou acusa e aí ele consegue voltar no jogo e volta no jogo tipo, e ganha o jogo, sabe? Então, tênis de mesa é um esporte com muitos detalhes, né? E alguns deles fazem uma diferença absurda. Por isso é difícil realmente julgar. Sem contar que cada detalhe desse entra na parte que, na minha opinião, é a mais difícil do jogo, né? Que é a parte mental. Então, às vezes você tá super bem e aí o cara ganha um ponto que na tua ideia é um ponto roubado, por exemplo. Isso acontece comigo bastante e aí eu me perco no jogo total. Eu fico, não, isso não foi justo, isso não foi justo e acabo que não jogo bem os próximos pontos e perco o jogo, sabe? Então é uma luta realmente constante para você se manter concentrado na partida. Agora, por que eu não acho que essa é a pior parte? Eu acho que essa é uma parte que você geralmente não faz intencionalmente, né? Ela acontece ali na hora e você tem a sua reação automática de acordo com o teu caráter. Mas, agora eu vou entrar na parte que eu acho ruim, que eu realmente acho bem ruim. Deixa eu só olhar aqui que eu tô meio perdido, calma aí. Não, ok, tá certo aqui. Bom, pra mim a parte ruim é quando as coisas são intencionais. São intencionais, quando a pessoa sai de casa pensando naquilo. Ou seja, ela pensa que ela vai fazer algo que não é legal e que vai afetar o jogo dos outros e ela faz mesmo assim. Isso pra mim é a pior parte. Isso acontece bastante nos jogos. Vou dar um exemplo de uma coisa que me afeta bastante. Como eu tento sempre fazer um jogo muito justo, ou seja, jogar sobre as regras, né? Eu gostaria que os meus oponentes fizessem o mesmo. E aí, os dois dariam o seu melhor
e o melhor venceria. Ponto. Isso é o que eu queria. Porém, não é muito bem assim que ocorre, né? Com essa ideia do fazer tudo para ganhar, a galera às vezes acaba extrapolando bastante. Imagina uma coisa que é 70% do jogo. Ou seja, algo que afeta 70% de todo o jogo tênis de mesa, que é o saque. Então você pega uma pessoa que saca de forma ilegal, ela já tem uma vantagem absurda, muito grande mesmo, porque é uma parte muito forte do jogo, né? E ela faz isso propositalmente. Por quê? Porque provavelmente alguém já reclamou com ela, alguém já falou, alguém já comentou e eles fazem do mesmo jeito, né? Acho que faz uns 2 anos eu estive no Brasil, joguei lá e era difícil você ver alguém que jogava com um saque regular. Era tudo sacando da mão, assim, não joga a bola pro alto e tudo mais. Como não tá valendo nada, você nem fala nada, né? Só que num jogo valendo, isso faz total diferença, cara. Isso ganha o jogo, basicamente. Sem falar que mesmo que você consiga fazer um bom jogo, que você consiga devolver o saque do cara bem e tudo mais, você já está jogando em desvantagem, né? Já está injusto e isso também mexe com a tua cabeça. Então afeta o teu emocional, né? Porque você fica ali, pô, eu tô aqui fazendo certo e o cara tá ganhando o jogo de forma irregular, sabe? Então isso pra mim é uma coisa que me afeta bastante. Eu tenho aí alguns exemplos que eu posso falar. Por exemplo, eu estava jogando uma vez contra um cara na liga aqui e ele era teoricamente bem mais forte que eu. Ele tinha bem mais pontos que eu. E ele começou o jogo e eu não conseguia ver o saque dele. Primeiro porque ele não jogava a bola para cima e ele escondia o saque também. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, você pode fazer um saque regular? Tal. Aí o cara falou, ok, beleza. Ele provavelmente imaginou que ele, né, tipo, tava muito acima e tal. E aí o primeiro set já tinha acabado quando eu falei isso, né? Então o primeiro set ele me passou o carro, nem via a bola, ele fez todos os pontos de saque. No segundo set ele sacou normal, sacou tipo regular, mas até o ponto 7 mais ou menos ali. Porque aí eu passei a ganhar o jogo. E aí, quando ele estava perdendo, lá pro ponto 7 ele voltou a sacar irregular. E aí sacou irregular o jogo inteiro. Entendeu? Então, é isso. Ou seja, o cara faz a coisa propositalmente. Ele sabe que está errado. Ele sabe que ele está usando de algo injusto para ganhar o jogo. E ele faz do mesmo jeito. Isso para mim é a pior parte do fair play, no caso. E nesse tipo de jogo, eu acredito que seja a maior parte dos jogos também no Brasil, né? Não há ali um árbitro oficial, né? Então a coisa tem que ser meio que desenrolado na hora, o que também não funciona, porque quando o cara ele tem esse tipo de caráter, que quer ganhar de qualquer forma, ele não vai mudar, porque ele quer ganhar de qualquer forma, então ele vai usar tudo que ele puder, legal ou ilegal, para ganhar o jogo, entendeu? E não adianta só ele mudar um saque, porque ele afeta o nosso emocional. E como vocês sabem, o emocional, né, no tênis de mesa é muito importante. Então tudo isso para mim leva tipo essa coisa, né, que já entra também num outro tema, que é a galera que tenta desestabilizar o adversário. Em vez dele tentar buscar o melhor dele, não, ele tenta diminuir o adversário dele para que o adversário dele fique mais fraco que ele. Isso é muito pequeno, isso é uma atitude muito pequena, na minha opinião. Pô, tem uma cena que é sinistra, lembrei agora. Que provavelmente vocês já viram, mas tem um jogo era um dos irmãos Lebrun, em que tá ele contra um chinês mais jovem, assim. E cara, o chinês, cara, faz um jogo tão sujo, mas tão sujo, tão desonesto, que dá nojo de assistir o jogo, cara. Dá nojo. O moleque faz de tudo para ganhar. Ele toma cartão amarelo, sei lá, 3 vezes, 4 vezes, perde ponto e ele continua fazendo. Ou seja, o que ele faz? Assim, só para explicar, basicamente, quando o cara vai sacar ou vai fazer qualquer coisa, ele para no meio do ponto, aí, tipo, levanta e para, sabe? Tipo, tenta realmente destruir a parte mental do Lebrun lá, né? E, cara, é muito difícil você se manter concentrado com esse tipo de gente, sabe? Ou seja, esse cara mostra o quê?
Ele veio para a partida com a ideia de que eu não ganho do cara na mesa. No talento, na técnica, eu não ganho do cara. Aí ele pensa, o que eu posso fazer? Legal ou ilegalmente para que eu tenha mais chance nesse jogo, sabe? Então, isso pra mim é o pior tipo de atitude que tem. Essa é a falta total de fair play. Mas também tem vários outros exemplos, né? Tem uns caras, sabe aquele tipo de cara nervosinho? Aqui onde eu treino tem. O cara fica nervosinho com qualquer coisa. Tipo, o cara, sei lá, o cara fez 5 bolas na rede. Aí você não falou nada, você ficou quieto. Aí você fez uma, ele xinga, chuta, soca a raquete, bate na mesa, sabe? Ou seja, isso também é uma forma de destabilizar a gente, né? Porque eu fico, assim, quando o cara age assim, eu fico tenso. Falo, caraca, bicho, sabe? Eu me sinto até mal. Falo, pô, perdão aí por ter feito uma rede. Você fez 5, mas ok, eu fiz uma, desculpa aí, sabe? Tipo, então tudo isso mexe com o emocional. E como eu já disse, emocional aqui é muito importante. Lembrei aqui de outra situação. Ou seja, as pessoas fazem isso para tentar desestabilizar o adversário, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Está certo. Sim. Ok, beleza. Bom, lembrei agora de uma. Às vezes eu estou jogando aqui e eu sou o único brasileiro aqui, né? Eu sou o único. E aí, os alemães olham lá na ficha, veem que eu sou brasileiro, e a gente começa a jogar e tal, não sei o quê. E o cara começa a gritar na minha língua, que ele nem sabe falar, sabe? Mas tipo, esse tipo de coisinha assim que quer afetar o cara, sabe? Já aconteceu várias vezes. Eu tô jogando e aí o jogo tá apertado, não sei o que. Aí o cara faz um ponto e ele grita, vamos! Ligado? Aí eu falo assim, caraca, bicho, realmente é tentar usar de tudo, né? Mas me diz aí, o que já fizeram para tentar desestabilizar vocês no jogo também? Comenta aí que eu tô bem curioso para ver. Bom, essas foram aí algumas das minhas ideias sobre o assunto. Agradeço ao Toru aí por ter me colocado nessa enquete aí. Eu adoro falar sobre tênis de mesa em geral, seja coisas boas ou ruins. Acho que tudo isso aí agrega, tudo isso aí ajuda de alguma forma a gente ter futuramente um esporte sempre melhor. Eu vou deixar também aí na descrição os links da galera, dos canais e tudo mais. Então vocês entrem lá, se inscrevam, comentem. Agora no jogo, gente, eu acho que quanto mais honesto, melhor. Sinceramente. É o sentimento de você ser honesto, cara, de você sair com o seu coração e com a sua mente limpa, é melhor do que qualquer título, entendeu? Às vezes você perdeu o jogo, mas se for um jogo duro, você foi honesto e o cara também foi, e o jogo foi duro, show, cara, show, venceu o melhor. É assim é o justo. Na próxima você treina mais, luta mais e espera um resultado diferente, entendeu? Desculpe aí o vídeo ter sido com uma bike dessa vez, eu tô sem acesso à mesa agora e tô sem as minhas raquetes também, então eu quis logo responder ao Toru, por isso que eu já peguei, já fiz logo agora. Mas estou curioso aí para ver os comentários de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o fair play morreu, não morreu? Essas situações aí acontecem com vocês também ou não? Estou exagerando, estou viajando? Deixe nos comentários. Aproveita e se inscreve aí no canal, né? Vou marcar geral aqui mais uma vez e vamos bater esse papo aí pelos comentários a partir de agora, beleza? Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, um abraço!